variar, quase nada mudou. Porque o quase não muda nada. Porque quase não é nada, meu amor. O quase ainda não aconteceu. Não funciona, não faz diferença. Tá quase lá, tá quase, falta pouco. Termina logo, eu vou passar o ano, Fala galera, beleza? Vamos entrando aí, vai chamando geral aí pra nossa live de hoje. Hoje nós vamos estar recebendo aí Gabriel Baroni, acabou de entrar ali, ó. Já vou chamar ele aqui pra gente não perder tempo. Aqui está chegando. Luciano acabou de entrar. E aí, Gabriel? Grande Baroni, meu amigão. E aí, Ismael? Tudo tranquilo? Graças a Deus, e você? Como é que tá? Graças a Deus, tudo em ordem. Então tá bom. Só acertando aqui meu fone. Espera aí só um pouquinho. Tá bom. Vou só plugar aqui. Aí, beleza. Agora sim, agora tá no fone. Agora tá legal. Legal. Olha o comentário do Luciano aqui. Quero sair casado dessa live, hein? Olha aí. Ué, vai que, né? Caso tenha alguma pretendente aí... Não, parei que também não é Tinder o negócio aqui, né? Ah, legal. E aí, como é que estão as coisas aí por Barretos? Ótimo, graças a Deus. Fechado também, no isolamento social, igual você aí do Sul. Né, Guri? É verdade, tchê. O negócio aqui não tá fácil, tchê, mas devagarinho tá começando a se alinhar as coisas. O pessoal tá começando aos pouquinhos está começando a liberar. O shopping já abriu aqui a praça de alimentação. Enfim, algumas lojas já estão abrindo. Tá com a questão de entregas, o pessoal vai lá buscar e tudo mais. Mas, enfim, acredito que... De verdade, eu acredito, tá, que agora em maio as coisas começam a normalizar. Creio nisso, oro a Deus para que Ele nos dê a graça de ver isso tudo normalizando agora em maio. Amém, amém. Então bora lá. Bora bater um papo? Bora lá. Falar sobre relacionamento em tempos de crise, de isolamento social, falar de felicidade. Exatamente. Na verdade, o tema ali está relacionamento em tempo de isolamento social, mas nós vamos falar geral, porque isso logo passa, né? Então, a grande ideia é a gente ter algumas sacadas para a gente ver depois como é que vai ficar isso. Legal, vamos, bora. E é interessante falar desse tema, Ismael, porque na China saiu uma reportagem que o número de divórcios aumentou drasticamente durante o período da pandemia lá. Você acredita nisso? Bah, não acredito. E o que é mais louco, quando eu me aprofundo em estudar relacionamentos, estudar a ciência da felicidade, que é a psicologia positiva, eu percebo que os relacionamentos não têm segredos, né? E as pessoas elas estão com a evolução, talvez, eu não sei se por conta da evolução tecnológica, ela contribui muito para as pessoas desaprenderem. Elas estão desaprendendo a como se relacionar, né? Então, a gente vive um tempo em que as pessoas estão amando coisas e usando pessoas, ao invés de amar pessoas e usar coisas, né? Uma inversão, né? Inversão de valores. Total. E eu tenho percebido alguns movimentos aqui também um pouco ao contrário disso, devido também a um pouco das questões dos fatores tecnológicos, né? Por exemplo, a minha mãe, ela aderiu há pouco tempo às redes sociais. Então, ela tá encantada. Também ela fica muito braba com muita coisa. Olha só o que postaram aqui, coisa e tal aqui. Ela tem toda essa questão. Essas fake news ainda, né? Daqui a pouco chega. Mas ela já está se inteirando. Ela está se inteirando já de tudo isso daí. Mas é um movimento muito pequeno. E eu acho que esse movimento, por causa das redes sociais, da tecnologia, deveria potencializar os relacionamentos. Porque tem tudo para potencializar. Porém, parece não. A gente vem percebendo a crescente de um caminho contrário.
Você sabe o que o nosso cérebro está desaprendendo? A lidar com conflitos, a lidar com o que é contrário. Porque, olha só, nas redes sociais, quando a gente se relaciona ou fala com alguém, a tendência é que a gente siga ou tenha como amigos nas redes sociais aquelas pessoas que concordam com tudo que eu falo. Então, se um amigo... E a gente pode polarizar isso na política. Então, se um amigo é da direita e o outro é da esquerda, pronto. Eles deixam de se seguir e param de conversar por pequenas coisas, né? Então, e um papel muito importante dos pais que está sendo deixado para trás, então isso está virando um ciclo vicioso, né? Um dos maiores papéis dos pais na educação dos filhos é gerar frustração dos filhos. E é louco isso. Sim. Porque, como assim judiar do filho? Não, não é isso. Segundo a psicologia, o que mais educa uma criança são os limites que são impostos a ela. E o limite você coloca quando você diz não. Porque enquanto você permite toda a criança fazer tudo o que ela deseja, ela não sabe o que é certo ou errado. Então, por exemplo, um pai e uma mãe que deixa o filho fazer birra, e aí, para não ficar constrangida no supermercado ou no ambiente que ela estiver, ela vai lá e dá o doce ou dá o que a criança quer. O que o cérebro da criança está aprendendo naquele momento? Ela fala assim, caramba, isso é o jeito certo, porque a criança ela não sabe dialogar, ela não sabe defender uma ideia e ter uma linha de raciocínio. Ela simplesmente fala, eu quero. Aí o que acontece? Quando ela fala eu quero e a mãe faz birra, ela está tentando dialogar da maneira errada porque ela não aprendeu ainda. Então o pai e a mãe, quando dá, tá fortalecendo esse comportamento da criança dizer o seguinte, então eu acho que eu pedi do jeito certo. E essa criança fica birrenta depois que cresce e até depois de adulta. E aí o que vai acontecer quando essa criança se tornar um homem ou uma mulher e se casar? Birra no relacionamento. Se algo for divergente na opinião um do outro, birra. Aí fica emburrado, não conversa. E aí é frágil demais, emocional muito fragilizado. As pessoas com falta de amor próprio, aí elas invertem valores, inclusive no sentido de amor próprio, passa a amar mais os outros do que a si mesmo, e o que Jesus nos ensinou é muito claro, tem uma ordem aí, primeiro amar a Deus, depois amar a nós e depois ao próximo, porque no segundo mandamento, quando ele diz amai o próximo como a ti mesmo, ele está dizendo, então primeiro você se ama, para depois amar o próximo, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, se a gente vê pessoas que estão feridas, que estão magoadas ou que durante a infância viveram traumas, abusos, essas pessoas, por conta desses traumas, ela está ferida, então ela vai ferir pessoas. Que é uma tentativa, o cérebro dela não entendeu que pessoas podem ser diferentes. Então, ela trata tudo como prego, né? Sabe quando a pessoa conhece martelo e trata tudo como prego? Exatamente isso que está acontecendo e por isso que as pessoas estão tendo dificuldade em se relacionar. Sabe um outro ponto que eu tenho acompanhado e visto muito, pais reclamando de ter que ficar com os filhos nessa quarentena. Cara, antes os pais reclamavam que não tinham tempo e era por isso que ele dava desculpa de dar tudo para a criança. Agora, eu não aguento mais ficar com o meu filho porque ele dá muito trabalho. Então, os pais estão percebendo que eles não estão dando educação. Eles estão varrendo isso para a escola na esperança de que ela gere ali, forme um ser humano, forme um cidadão. E não é esse o papel da escola. Então, é muito vasta essa linha, né? Sim. Eu entendo que a escola tem uma participação dentro dessa questão, mas é muito pequena. O papel da escola é o letramento. Vamos falando a grosso modo, né? É o letramento, é a questão de auxiliar na construção também da convivência social entre as pessoas, e eu acho isso muito importante. Eu tenho visto agora nessa questão de pandemia, pais que têm comentado, olha, eu vou fazer de tudo para o meu filho conseguir estudar em casa. Tem um lado positivo disso e tem um lado negativo. O que eu percebo essa questão desse isolamento, tá? Tem pessoas que estão gostando de isolamento. As pessoas que gostam mais de ficar em casa, o gamer, nossa, eu tô amando, porque agora eu tenho que ficar dentro de casa, não preciso sair. Então essa galera tá curtindo demais a questão do isolamento. Como vai lidar depois, na hora que tiver que sair? Porque, pensa... é difícil lidar com um relacionamento depois, porque qual é o meu relacionamento? Meu relacionamento é com uma placa eletrônica na minha frente, com uma tela de 7 polegadas ou afins. Então, não constrói algo positivo. E aí, falando ali dentro daquela questão que tu trouxe antes da tecnologia também, das redes sociais e tudo mais,
Ah, não gosta do que eu falo, me exclui. É uma frase que eu escuto direto. Escuto não, eu leio direto nas redes sociais. Não tá gostando do que eu posto aqui, me exclui. Então, tá virando a birra virtual, né? Então, isso cara, eu quero ler só o que me agrada. Mas aí eu tô cerceando também o direito de pensar das outras pessoas. Eu tô cerceando o direito de expressão, eu tô cerceando uma série de fatores que não vai ser benéfico para o meu relacionamento interpessoal. Inclusive, se a gente olhar para a história, na Grécia Antiga, quando existia uma divergência de opiniões sobre um determinado assunto, eles se reuniam em praça pública e ficavam debatendo ali por dias, às vezes semanas, até que todos chegassem num consenso. Ou seja, o pensar diferente, né, um do outro faz com que a gente cresça e não diminua. Agora, se todo mundo quer pensar igual, e é o que você está falando, por conta desse relacionamento com a placa, né, com o videogame, as pessoas estão achando que isso é felicidade. Isso não é felicidade, isso chama prazer e é chamado de felicidade hedônica, porque é ali no momento, né? Então ela quer aquele prazer a curto prazo, só que quando desliga o videogame, quem é que convida ela? Quem é que conversa? Quem é que fala das dores, do sofrimento? Quem é que está falando com ela ou tratando? Porque Deus, o DNA, no nosso DNA está o relacionamento. Porque quando a gente nota de novo os 2 maiores mandamentos, os 2 têm a ver com relacionamento. O primeiro é relacionamento com Deus, o segundo relacionamento com o próximo. Então é o relacionamento horizontal, vertical e relacionamento horizontal com as pessoas. Vertical com Deus e horizontal com o próximo. Então isso está no nosso DNA. Isso está na marca que Deus trouxe a nós. Isso é a marca de Deus, é a assinatura de Deus. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são trinos e eles se relacionam entre eles e fizeram a imagem e semelhança dele, né? Então não foi só os 3 que estavam envolvidos. Então existe aí uma hierarquia, existe também um relacionamento. E a nossa sociedade está adoecendo de forma rápida, muito rápida e de forma avassaladora também. Porque quando a gente olha para as pessoas da maneira como elas se relacionam, principalmente... E aqui a gente, de maneira nenhuma, eu quero crucificar a tecnologia. Pelo contrário, ela é uma bênção, né? A gente, por exemplo, nós estamos aqui, ó, tem pessoas que estão nos assistindo, que talvez eu particularmente talvez nunca tenha visto, você também não, mas de alguma forma o que a gente vai falar, de repente era uma palavra que Deus queria que ela ouvisse e toca no coração dela, né? Então, exatamente. Não é a ferramenta que é ruim, é o uso dela que é ruim, né? Exatamente. A forma como nós construímos aquele canal. Porque eu entendo, existe o canal Instagram, onde nós estamos agora. Como eu vou construir a minha interação com o meu público, entre aspas, dentro desse canal? Então, isso tem sido algo de... Como é que eu posso usar uma palavra adequada? Cara, tem sido algo assim... Vamos usar bem o português curto e grosso, tá? Eu tenho para mim que o Facebook é como uma cachaça. Um álcool, uma bebida alcoólica, que o cara toma, entre aspas, ele sai de si e sai falando que tá na telha. Coisas que talvez não teria coragem de falar, não teria coragem de expressar. Tanto que hoje tem, desde que rede social é rede social, tem questões de proteção, né, para as pessoas. Pensa, cara, um negócio que era para ser, entre aspas, divertimento, para ser um entretenimento para as pessoas, existe uma lei agora acerca da ofensa. É tipo futebol. Eu tenho medo de ir num Grenal, assistir o Grenal, porque, cara, o que será que pode acontecer? Porque as pessoas vão usando tanto a questão do eletrônico, a questão das mídias sociais, redes sociais, como também a própria questão dos relacionamentos. Cara, você pensa diferente de mim. Uma vez eu fiz uma brincadeira, eu faço a brincadeira com todo mundo. A questão de futebol, por exemplo, o Gilberto, que acabou de escrever aqui, ele é gremista doente. E aí eu pego no pé de um gremista e o cara, como assim, cara? Tu pensa diferente de mim? Mas foi assim, uma brincadeira, tu não tá com frio, tá sem camisa. Sabe, uma brincadeira que, tipo, de uma certa forma, era pra ser uma brincadeira e acaba não sendo.
Claro que aí também entra a questão dos valores. Que valores eu coloco nessas construções? Tanto dos relacionamentos, como a forma como eu vou utilizar os canais, a forma como eu vou comunicar com as pessoas. Então, hoje, no meu ponto de vista, em todos os sentidos, de uma certa forma, a gente pisa em ovos. Porque o Armindo é colorado. Esse aí é coloradaço. Porque precisa ter uma boa construção dos relacionamentos, porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Não vai. Absolutamente lugar nenhum. E esse é um dos 5 princípios da felicidade como ciência, né? Ela carrega hoje 5 pilares muito fortes, que é a vida profissional, os relacionamentos, sejam eles sociais, familiares, conjugal, saúde, bem-estar físico, finanças e contribuição social, que é o bem que a gente faz ao próximo, né? Então, e é engraçado que quando eu olho esses 5 pilares e vejo, por exemplo, entre eles a contribuição social, que é o bem que a gente faz ao próximo, quando a gente olha para a Bíblia, isso é coisa que veio de 1998 para cá que está sendo estudada. Então, é uma coisa muito nova, né? Quando eu vejo isso e olho para a Bíblia que nos ensina que melhor coisa é dar do que receber, eu mostro que hoje a ciência, embora alguns cientistas ainda não assumam a existência de Deus, né? Muitos preferem chamar de força superior, energia, enfim, ou até negam a existência de Deus, no final eles têm que se dobrar o que a Bíblia fala. Inclusive, eles fizeram um experimento sobre essa questão de fazer o bem ao próximo, que era o seguinte: eles separaram 2 grupos de pessoas, onde eles deram uma quantia significativa para cada um gastar esse dinheiro no shopping. Só que para o primeiro grupo, eles disseram o seguinte: olha, vocês vão gastar com vocês, então pode comprar o que vocês quiserem. E para o segundo grupo, eles disseram o seguinte: olha, vocês vão poder gastar todo o dinheiro, só que esse valor você vai ter que gastar todo com outra pessoa. Você pode doar, você pode comprar um presente para alguém, mas não pode ser nada para você. E antes disso, eles tiraram uma amostra, extraíram uma amostra de sangue dos 2 grupos. Depois que eles gastaram, eles voltaram e extraíram outra amostra de sangue, e durante a semana eles foram extraindo outras amostras. O nível de dopamina, endorfina e serotonina no sangue daqueles que tinham comprado para outras pessoas, esses hormônios que eu estou falando, eles são chamados, são 4 hormônios da felicidade, né? Então, eles estavam presentes, esses hormônios da felicidade estavam presentes mais no sangue daqueles que fizeram pelo próximo, compraram ou doaram dinheiro, do que com aqueles que gastaram com eles mesmos. Então, verdadeiramente, quando a Bíblia diz melhor coisa é dar do que receber, faz bem para outra pessoa, mas faz mais bem ainda para a gente dar e abençoar. Exatamente. Vidas, né? E aí eu faço um gancho com aquela questão que tu trouxe antes. Antes eu me amo, depois eu amo o próximo. O amor próprio para depois amar o próximo. Ou seja, isso traz muito da questão: eu vou comprar alguma coisa para alguém como se eu estivesse comprando para mim. Só que a realização ela acaba se tornando maior quando eu acabo entregando aquilo para outra pessoa. E aí eu tenho uma definição da questão de bênção, que se fala muito hoje. Sou abençoado. Eu não sou abençoado quando eu ganho 5 mil reais que eu precisava. Eu sou uma pessoa que eu deixo de ter a necessidade de 5 mil reais. Eu sou abençoado quando vem uma provisão para mim e aquela provisão, de uma certa forma, respinga do próximo. Ou alcança a vida de outra pessoa. Aí verdadeiramente eu sou abençoado. Quando eu recebo, eu simplesmente sou uma pessoa que não tem mais aquela demanda. Exatamente. Quando a Bíblia fala que Deus vai nos dar uma medida recalcada, sacudida e transbordante, esse transbordar não é para desperdício. Esse transbordar é para que outras vidas sejam alcançadas. Então, quando Jesus multiplicou pães e peixes e sobrou lá os 12 cestos, não foi para jogar fora. Ele deu um cesto para cada um dos discípulos. Então, ele aproveitou e abençoou. E por que os discípulos receberam a bênção? Porque o milagre aconteceu na mão deles. Eles se dispuseram a ir lá e separar os grupos, conforme Jesus tinha pedido, grupos de 100, e foi na mão deles, no partir o pão e o peixe, que foi multiplicando. Então, quanto mais a gente age para abençoar outras vidas, a bênção, ela se multiplica através das nossas mãos e nas nossas vidas. Porque isso é o que é semear, né? Na medida que você planta, é que você colhe.
Ele vai dar para nós, para que a gente também possa viver esse círculo que agora é virtuoso, né? Quando coisa boa é círculo virtuoso. Entende? Exatamente. E eu creio muito nessa questão da semeadura, inclusive na questão de relacionamentos. Inclusive para relacionamentos. Eu não vejo a semeadura simplesmente por alguma ação ou alguma coisa que a gente venha fazer, tá? Quando eu começo a construir esses bons relacionamentos, mesmo com pessoas que talvez não pratiquem a mesma forma comigo do relacionamento, eu entendo que eu vou colher isso ali na frente. Pode ser que não seja da mesma pessoa que eu esteja trabalhando dessa forma, mas com outras pessoas. Então eu entendo que existe essa colheita até mesmo nos relacionamentos. Total, porque a etimologia da palavra relacionamento, se a gente pegar o prefixo da palavra relação, o prefixo re significa repetição. Então, relação é a ação de fazer novos laços, né? Então, o relacionamento ele se fortalece quando se faz novos laços. E novos laços, eles se formam como? Com diálogo, conversa, afeto, carinho, suporte, atenção, né? E até com discussões, porque tem gente que cria uma imagem hollywoodiana de relacionamentos, achando que o felizes para sempre significa não ter mais problemas no relacionamento. E não é isso. Teve um estudo conduzido por Harvard que eles acompanharam um grupo de pessoas, de família, na verdade, geração em geração, por quase 100 anos. Já está chegando a 100 anos quase o acompanhamento. E eles perceberam que casais felizes não necessariamente eram aqueles que não brigavam. Casais felizes eram aqueles que poderiam, às vezes, brigar de assim o outro também, mas que no final eles se perdoavam, eles se entendiam, sabe? Eles aceitavam aquilo e tinham a certeza que mesmo brigando muito, a pessoa que estava ali ao lado, o marido ou a esposa, era alguém que ele podia contar nos momentos mais difíceis. Então, quando a gente fala de relacionamento, principalmente conjugal, que é a área onde eu mais atuo, as famílias elas estão se dissolvendo porque a gente está vivendo aquela máxima do poeta, se salvo engano, Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure, né? E na verdade não é que seja eterno enquanto dure, é que seja eterno e que dure pela eternidade. A morte tem que nos separar. Porque tem pessoas, e eu ouço muito isso, viu, Ismael? Não é de uma, duas, três pessoas, não. Eu ouço, meu maior público hoje são mulheres, né? Porque a mulher ela tem a tendência de assumir mais a questão emocional, de agir de forma mais emocional e de buscar mais ajuda. E a gente pode evidenciar isso, por exemplo, a mulher ela vai muito mais no ginecologista do que o homem vai no urologista. A mulher ela vai muito mais atrás de buscar ajuda para prevenção, né, do que o homem. E o homem, às vezes, até na remediação, ele não vai. Ele tá doente, fala, não é nada, não, deixa. E vai como... Já vai passar. Acha que vai passar. Então, eu ouço muitas mulheres dizer o seguinte, olha, Baroni, eu tô no meu 3º, 4º, 5º casamento e eu descobri que o problema nunca foram os meus maridos, o problema está em mim. E Carl Jung, ele dizia isso. A escuridão do outro te ajuda e te ensina muito a descobrir a sua escuridão, né? Então, se preocupar muito menos com o problema, e a Bíblia também nos ensina isso, antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a viga, a trave, né, do seu. Né? E aí Jesus fortalece dizendo assim, hipócritas, né? Então, tire primeiro o tronco dos seus olhos para depois você tirar o cisco do olho do irmão. E é isso que falta. Porque nos relacionamentos aponta o defeito, aponta o erro do outro, diz que o outro está errado, que está fazendo, deixando de fazer. Mas, também o que eu vejo muito não, mas se ele mudar, eu mudo. Se ele não mudar, eu não mudo. E ninguém vai mudar. Porque quando as pessoas descobrem que a mudança, e essa mudança vem do que você fala muito, do viva de propósito, né? Descobrir qual é a razão. Porque Deus não nos fez aleatório, né? Ele não falou assim, eu vou abençoar uns com alguns dons e outros eu não vou abençoar, uns vão ser felizes, outros não. Deus nos fez a imagem e semelhança dele, e a Bíblia nos ensina que ele tem prazer em nos abençoar. Então Deus nos fez para ser abençoados.
né? Então, se a gente não está conseguindo conquistar essa bênção, é porque a gente está fazendo alguma coisa de errada. Isso não significa também que Deus nos fez, quando a gente fala de prosperidade, não é a prosperidade financeira somente. A prosperidade está na paz, né? No se sentir bem, no se sentir grato, de ser feliz, de entender o seu propósito, né? Porque Deus vai nos cobrar conforme a medida. E a gente tem lá a parábola dos talentos. Então, uns ganharam 10, outros 5, enfim. E 5, 3 e 1. Né? Então, é essa questão que a gente tem que entender. Deus nos deu talento. Agora, o que a gente está fazendo com esse talento? Não importa se é 1, 3, 6, 10, 20, mas o que você está fazendo com esses talentos, né? Precisa multiplicar, né? E o multiplicar... Precisa multiplicar. Então... A matemática de Deus quanto mais a gente divide, mais se multiplica. A matemática de Deus é a inversa. Exatamente. Não é? Eu tenho uma questão que eu comento muito com todo mundo. Às vezes as pessoas, não sei por que eu nasci, não sei, sim, talvez Deus estava lá pensando, não tem nada para fazer, vou jogar essa criatura no meio do mundo. Não, todos nós temos um propósito, todos. Eu entendo que verdadeiramente todos nós temos um propósito. A gente não veio a passeio, a gente não veio por descuido, a gente não veio... fruto do que quer que seja. Eu entendo que todos nós viemos aqui para esse mundo com um propósito. Então, na semana passada a gente falou muito sobre isso, sobre a questão do propósito, e de verdade, eu acredito que cada pessoa, cada ser humano tem um propósito. Eu também entendo isso. Você sabe que um dia eu vi um videozinho que me chamou muita atenção, que falava o seguinte, chegava diante de Deus no dia do julgamento, uma pessoa falava assim, olha, Senhor, eu juntei riquezas, tal, e ele falou assim, tá, e o que você fez, né? E o que você fez com o que eu pedi para você fazer? Eu pedi para você pregar para 5.000, e falava os números de pessoas que ele tinha pregado. Não, mas olha só, eu conquistei dinheiro, eu fiz isso, fiz aquilo. Não. E aí foi vindo outro, e cada um vinha falando do que tinha feito, mas ninguém tinha feito. E aí no final chega uma mulher e fala, Senhor, me perdoa, tenha misericórdia da minha vida, porque eu fui dona de casa e eu preguei para os meus filhos, né? E aí Deus fala, mas foi exatamente esse o propósito que eu tinha para sua vida. E porque você amou seus filhos, cuidou, ensinou o caminho que eles deviam andar, eles se tornaram grandes homens ao meu chamado, grandes soldados do meu exército, e através da vida deles, outras vidas foram salvas. Então, venha. Então, isso é o propósito, né? Porque às vezes a gente acha que o propósito nosso como cristão é ser pregador, igual a gente vê vários pregadores com milhares de seguidores e tal, falam, nossa, eu quero pregar para isso. Não, começa pregando dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu quarteirão, estendendo as mãos e se dispondo a servir na casa de Deus, fazendo alguma coisa. Nada disso passa despercebido diante de Deus. Nós temos a busca do propósito, né? Uma das coisas que a gente faz para buscar propósito, e você sabe muito bem disso, é entendendo o que é que Deus tem para nós. Né? E o propósito pode começar em saber o que você não é bom. E no que, antes de saber o que você é bom, pode começar o que você não gosta. Mas alguma coisa a gente tem que fazer para servir, né? Para abençoar as outras pessoas. Porque esse é o conceito da felicidade. É a nossa capacidade. Exatamente. Porque, para quem está assistindo a gente, eu convido a você também, pensa aí no melhor dia, no momento mais memorável da sua vida. Momento em que você tem maior recordação, que assim, quando eu falei assim, pensa no melhor momento, você já lembra disso. Eu não sei o que as pessoas que estão nos assistindo e você pensou, mas eu posso garantir uma coisa. Todas as pessoas que pensaram no melhor momento da vida têm algo em comum. Que são outras pessoas envolvidas no melhor momento da sua vida, não é? Exatamente. De alguma forma... outras pessoas estão envolvidas, ou te dando alguma coisa, ou fazendo parte. Por exemplo, para mim, o melhor dia da minha vida foi o nascimento das minhas filhas, né? Aí tem meu casamento, tem várias outras coisas, presentes que eu ganhei também, que era um desejo enorme quando era criança. Mas todas elas têm pessoas envolvidas. Então, as minhas filhas e as pessoas que me abençoaram. Então, a felicidade, ela se completa, ou talvez os alicerces dela se encontram nos relacionamentos. E aí é onde a gente está vendo, iniciamos a nossa live aqui, a nossa transmissão, falando exatamente que os números
que a gente está vendo de divórcio tem aumentado, então a gente está na contramão. Você sabe que tiveram alguns cientistas que lá na década de 80, eles estudaram e projetaram como seria a nossa felicidade depois dos anos 2000? E eles acreditavam que a nossa geração, a geração que chegaria a 2000 e para frente, seria a geração mais feliz da história. Porque elas teriam acesso a jogos, a entretenimentos, shoppings, compras, ter acesso a ter aquilo que não se tinha na infância. Se a gente pegar os nossos pais, eu lembro quando eu era criança, meu pai falou assim, olha, você tem que dar valor, porque na minha época assistir TV era só o vizinho rico que tinha, não é assim? Eu lembro que meu pai falou o seguinte, Guaraná, tomar refrigerante era só no Natal, porque antes não tinha. Então a gente passou a ter acesso a outras coisas que as gerações anteriores não tiveram. Então os cientistas acharam que a gente seria a geração mais feliz da história. E agora esses mesmos cientistas estão dizendo que nunca se houve uma geração tão infeliz na história como a nossa. É muito contraditório. A gente nunca teve tanto acesso a essas coisas, mas também nunca foi tão infeliz. É a felicidade baseada no ter. Porque daí se confunde muito a questão de felicidade com alegria. Tá, ganhei alguma coisa, ganhei um presente. Nossa, aquele momento me trouxe alegria. Mas não está pautado a felicidade a partir daquilo ali. E aí tem estudos que falam, e acredito que tu pode falar com muito mais propriedade do que eu, porque tu te aprofundou muito mais nisso, mas falam sobre a curva da alegria, quando eu coloco lá no ter, pum, foi lá e vai passando o tempo, e aí cada vez mais eu tenho que ir agregando coisas, ou comprando, ou ganhando, tendo a sensação de ter, para que eu possa ser feliz. Então, na verdade, confundindo a questão da felicidade com a alegria. Tem um documentário, acho que ele até saiu do Netflix agora, que é o Rap, que fala acerca das questões da felicidade. Tu deve ter assistido o documentário, fantástico. Eu não achei mais no Netflix, mas caso alguém queira procurar, vasculhar na internet, deve ter. No YouTube tem um em espanhol. Então é muito bacana, ele vai falando sobre a felicidade, independente de ter ou não. Então, é fantástico demais. Você sabe que fizeram uma pesquisa usando 5 pilares, né? Perguntou-se no mundo e em diversos países o quanto as pessoas se sentiam satisfeitas e felizes nesses 5 pilares. Vou relembrar aqui para quem chegou agora. Então, vida profissional, relacionamentos, saúde, né? Saúde física, saúde financeira, bem-estar financeiro e contribuição social. Esses são 5 pilares que a ciência diz que são os pilares da felicidade. Olha que interessante. Nos 5 pilares, quando foi perguntando, menos da metade da população do mundo é feliz em pelo menos um desses pilares. Agora, quando se juntou e para encontrar pessoas que eram felizes, satisfeitas nos 5 pilares, sabe quantos por cento da população no mundo é verdadeiramente feliz nesses 5 pilares? 6%. Tá. É muito pouco. Então as pessoas estão totalmente fora de propósito, vivendo por viver no piloto automático, né? Fazendo as coisas sem saber para onde isso vai levar cada uma das pessoas, cada um de nós. Então, levantar todos os dias sabendo qual é a razão pelo qual você existe, isso te dá uma dimensão, inclusive para suportar momentos difíceis que todos nós passamos e passaremos. Isso foi confirmado por Jesus. Ele disse, no mundo passareis por aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então ele já avisou que a gente ia passar por aflições. E nessa pesquisa, que você estava falando do ter, você sabe quais são os 2 países mais tristes do mundo? Os 2 são países do primeiro mundo. França e Estados Unidos. São países de primeiro mundo onde o acesso às coisas e o poder aquisitivo de se ter as coisas é muito mais fácil que o nosso, por exemplo. Então, nos países... O pobre lá mora em motorhome, né? Mora em motorhome. O mendigo mora em motorhome. Pois é. E aí, o Luciano Lara Santana perguntou quantos por cento? 6%.
6%. 6% somente da população do mundo é feliz, né? É verdadeiramente feliz. Então, se você pega essas pessoas, e inclusive nos países nos países subdesenvolvidos, né? O chamado país de terceiro mundo, o país subdesenvolvido agora, o terceiro mundo já ficou um pouco retrógrado, mas nos países subdesenvolvidos, o número de pessoas felizes era maior do que de países ricos. Só teve um país que destoou dos países subdesenvolvidos. Sabe qual foi? Brasil. Fala aí. Brasil. Nós somos o terceiro país mais infeliz do mundo. A gente tem caído no ranking da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, sobre os países mais felizes do mundo. A gente estava em 45º, salvo engano. Nesse ano a gente caiu para 53º. Né? Tem várias coisas que influenciam, desde política até consentimento de entender quem é você, propósito, várias coisas que são envolvidas nessa pesquisa, nesse relatório que eles fazem. Mas a verdade é que o povo brasileiro da América Latina, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós somos o país mais deprimido e o maior consumidor de ansiolítico da América Latina. E um dos maiores do mundo. Então, nós somos conhecidos por ser o povo simpático, alegre, amoroso, festeiro, receptivo. Na verdade, não é. Nós não somos verdadeiramente felizes. Nós vivemos de prazer, né? De viver de aparência, de querer mostrar o que a gente não tem. Tem uma frasezinha que eu ouvi esses dias. Às vezes a gente gasta o dinheiro que não tem para comprar o que não precisa, para impressionar as pessoas. Para impressionar quem não conhece. Exato. Então, isso é destoar totalmente do objetivo da felicidade. Quem são os seus, né? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Quem são as pessoas que verdadeiramente eu tenho a convicção de que se acontecesse alguma coisa, se preocupariam comigo? Uma outra reflexão que eu faço se você tivesse um mal súbito dentro da sua casa, né? Quanto tempo, se não fosse as pessoas que moram ali com você, quanto tempo alguém levaria para te encontrar ali? Olha que louco. Isso avalia qual é o nível de relacionamento que a gente tem com outras pessoas. Exatamente. Baroni, nosso tempo está correndo. Vamos... Me conta aí. Me fala aí umas 2 ou 3 dicas aí para potencializar relacionamentos. Para potencializar relacionamentos? Cara, isso. Segundo um dos maiores, John Gottman, é um dos maiores nomes hoje que estuda relacionamento amoroso. Ele está estudando relacionamentos amorosos há quase meio século. Só para você ter uma ideia, ele estudou tanto relacionamento amoroso que hoje ele já consegue, olhando para o casal e vendo a interação do casal, ele já consegue identificar com 90% de assertividade quais são os casais que ficarão juntos e felizes, quais os casais que ficarão juntos e infelizes e quais os casais que vão se divorciar. Então, uma dica muito bacana que ele fala, ele sugere a conta bancária do amor. Né? Ele fala que todo relacionamento é como se tivesse uma conta bancária do amor. É o seguinte, para cada interação positiva, entenda interação positiva como um elogio, carinho, uma palavra de incentivo, afeto, enfim, coisas boas, é um depósito que você faz nessa conta bancária. E para cada interação negativa, interação ruim, então uma briga, uma discussão, desentendimento que todo relacionamento tem, tá? Isso é inevitável. Para cada palavra mais dura que você fala, é um saque que você faz nessa conta bancária. Então, uma das coisas para você avaliar seu próprio relacionamento é ver como está a conta bancária do amor do meu relacionamento. Eu tenho feito mais depósito ou mais saques, né? E ele voltei. Ele criou uma teoria que fala sobre a casa do relacionamento saudável. Ele diz que o alicerce da casa vem da amizade. 70% do sucesso de um relacionamento ele está ligado à qualidade, o nível de amizade que o casal tem. Então, outra maneira de você avaliar, se você
se você senta numa mesa de jantar na sua casa ou quando você sai com a sua esposa, se não tiver o celular, como que vocês ficam ali? Tem assunto ou não tem assunto? Outra coisa importante para avaliar o nível de amizade. Quanto dos sonhos de vocês, ou quanto dos seus sonhos envolve a sua esposa ou seu marido? Né? Os seus sonhos, quando você pensa no seu futuro, lista aí os seus 5 maiores sonhos, projetos de vida, objetivo futuro. Isso está ligado com a sua esposa ou está ligado só a você? Só o que te interessa? Ou, olha, comprar um carro novo para mim, comprar isso para mim, tem a ver com você ou tem a ver com os dois? Então é uma outra maneira da gente avaliar. Outro ponto importante é saber e aceitar que todos nós somos diferentes. Deus não fez nenhum ser humano igual ao outro. E não é só pela questão da íris, digitais ou arcada dentária, não. Não é só por isso. Mas principalmente pelo processo cognitivo, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente viveu, teve experiências, aprendeu e tem pontos positivos e pontos de melhoria. Então, aceitar o outro com o pacote completo, que é o que a gente estava falando lá no começo de não gostou do que eu falo, me exclui. Não é isso. Porque se você for excluir todo mundo que tem algo diferente ou uma divergência de você, você vai viver sozinho. Então é aceitar Exatamente. A pessoa com as limitações que ela também tem. Legal. Me conta aí, o que tu percebe hoje nos relacionamentos que é a maior dificuldade? Comunicação. Vamos falar de dois formatos de relacionamento. Relacionamento marido e mulher. E depois nós vamos falar sobre o relacionamento amigos. O que tu percebe hoje como a maior dificuldade do relacionamento marido e mulher? Marido e mulher, a comunicação, sem dúvida. Porque a falta de comunicação... Aliás, todo relacionamento, inclusive nas organizações, 70% dos problemas nas organizações e também nos relacionamentos tem a ver com comunicação. Porque comunicação, a gente ouve isso na infância. Comunicação é quando um fala e o outro escuta. Não é. É quando um fala e o outro entende. Então, quantas brigas não poderiam ser evitadas se antes de eu rebater, e a gente não está escutando nesse tempo, atualmente, não está escutando para entender. A gente está escutando para rebater, para debater, né? Então, essa falta de sensibilidade, de falar assim, peraí, o que ele está querendo me dizer? E perguntar, se você não entendeu, dá o feedback. Fala assim, olha, então o que você está querendo me dizer é isso, 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 eu entendi corretamente? Faz essa pergunta. Aí a pessoa vai falar, não é isso não. Então a gente evitaria muito dos problemas. Isso também serve para a questão de amigos, né? Porque amigo não é aquele que está nos momentos bons. É o amigo que fala às vezes o que você precisa ouvir, mesmo que você não queira ouvir, né? Então... Essa é uma marca. As pessoas me perguntam, e aí, o que tu tem para me dizer? Eu sempre pergunto, tu quer ouvir o que tu precisa ou o que tu gostaria de ouvir? Então, é uma marca que eu aprendi com meu pai. Meu pai era muito sincero, uma pessoa, era um queridaço, meu pai. Um queridaço mesmo. Uma pessoa assim, fora da curva. Mas a sinceridade era algo fantástico, né? Tanto que quando a Xelinha tá perto de mim, alguém me pergunta, e aí, o que tu achou? Ela só me olha, ai, seu Adão... Porque eu vou falar sinceridade, eu vou ser sincero com a pessoa. Claro que eu não preciso ser sincero, não preciso. Perfeito, né? Exatamente, tem a forma de falar sinceramente. E aí eu percebo também que, aí trazendo também para a questão da amizade, a amizade está numa fórmula facebookiana de ser construída. Olhou, eu vi, amigo. Hoje tu pega a rede social, tu viu uma pessoa, quantos amigos você tem? Tu vai lá ter aquela lista de amigos. A formatação facebookiana não pode ser a fórmula de construir amizades. Eu tenho amigos de infância. Eu tenho amigo que, desde os meus 6 anos de idade, eu conheço ele, nós somos amigos até hoje. Pensa, um relacionamento aí de amizade de 34 anos. Se for ver entre as pessoas hoje, quem tem relacionamentos assim? É de uma certa forma complexo. E tu vai pegando essa geração que está vindo agora, essa geração mais nova, a percepção que eu tenho
é que tá mais difícil ainda de perdurar as amizades. E aí vem dentro de tudo isso que a gente vem conversando dentro desse tempo, né? Exatamente, exatamente. Quero aproveitar aqui, eu acho que o Luciano deu uma dica de fazer perguntas. Vamos abrir o pessoal a fazer pergunta. Eu quero aproveitar também, Ismael, se você me permitir, mandar um beijo para minha cunhada e minhas sobrinhas que estão assistindo. Tatá tá fazendo aniversário, parabéns, Deus abençoe. Gabi, aí, parabéns, Tatá. Tatá. Eu amo vocês. Vamos, eu não sei se você tem mais perguntas, mas o Luciano falou assim, faça perguntas. Eu não sei se ele pediu para fazer perguntas, mas abrir para o pessoal fazer pergunta aqui também, né? Ah, aqui, ó, tá te perguntando o que fazer com os amigos que você gosta, mas percebe ao longo do tempo que são invejosos. Então, na verdade, você já percebeu que não são amigos, né? A inveja, ela é sinal. As pessoas que se aproximam de você e que têm inveja, na verdade, elas estão dando sinais que querem estar com você pelo que você tem, né? E não pelo que você é. E se a sua conquista incomoda essa pessoa, é lógico que pode ter um traço de personalidade aí, um trauma de infância ou várias outras coisas, sim, mas é algo que você tem que sugerir para que essa pessoa procure ajuda. Legal. E importante também frisar um ponto que tem pessoas que às vezes confundem o que é inveja, né? É importante frisar. É importante frisar isso. E o que é a inveja na sua concepção? Cara, a inveja pra mim é quando eu me corroo porque tu tem essa barba bonita. Ah, por que a minha barba não é preta que nem a do Baroni? Que raiva isso. Esse é o meu ponto de vista. Claro que falando de uma forma muito rasa. Sim, tá? Sim. Ah, eu queria muito ter uma barba que nem a dele. Eu queria muito ter um cabelo aqui em cima que nem ele tem. Que droga, por que a vida fez isso comigo? Isso é um problema. A inveja, ela é você sofrer por aquilo que você não tem. E quando você sofre pelo que você não tem, você não consegue ser grato, né? E aquela pessoa que não é... Eu costumo dizer que quem não é grato pelo que tem, jamais terá o suficiente, né? Posso aproveitar e ler a pergunta aqui do Luciano, Ismael? Fique à vontade. Legal, ele fala o seguinte: como melhorar minha comunicação se não fui estimulado na minha infância e educação? Ó, tem duas coisas que são importantes a gente falar. Existe, sim, uma questão de valor da família. Tem famílias que são mais reservadas, né? E que se comunicam menos. E tem uma questão que é da personalidade. Tem pessoas que têm uma personalidade mais introvertida. Mas como você pode melhorar a sua comunicação? Fazendo novas amizades. Eu estimulo as minhas filhas, hoje na escola, a gente foi estimulado, por exemplo, a tirar notas boas, né? Eu falo para as minhas filhas o seguinte: as notas que vocês tiram são importantes, né? Mas mais importante ainda é fazer amizade. É você fazer amigos novos. Porque esses vão te acompanhar. O boletim vai ficar na gaveta e daqui a um tempo você nem lembra mais quanto você tirou, né? Mas fazer amizades. Então, como que você melhora a sua comunicação, Luciano? Quando você cria pelo menos três perguntas ou três pontos para você estimular um assunto. Por exemplo, sabe aquela conversa de elevador? Tipo, vai chover hoje, né? Isso é um exemplo. As pessoas, quando estão no elevador e não sabem o que falar, elas falam, isso, e o tempo? E a política? Elas sempre puxam um assunto da atualidade. Então, o que você pode abordar? Outra coisa, tudo que você quiser melhorar, tudo na vida, em qualquer área, tudo que você quiser potencializar, você tem que procurar conhecimento, procurar técnicas e desenvolver habilidade. Como que você vai desenvolver a habilidade? Num primeiro momento, na sua infância, você falou, eu não fui estimulado, mas não significa que você vai carregar isso para sua vida toda. Você vai carregar até o momento que você fala assim, basta, eu quero mudar. Então, a partir de hoje, eu vou me esforçar para me comunicar. Nas primeiras, você vai ver que você vai dar um monte de rato, às vezes vai perder o assunto, vai ficar mudo, mas conforme você vai praticando, você vai desenvolvendo essa habilidade. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que é a repetição é a mãe da habilidade. Então, repetir. Exato. O Matheus Zanini colocou uma pergunta aqui, ó. O que fazer para manter um relacionamento? O que fazer? Nossa, essa é uma pergunta vasta, ampla, mas vamos lá. Eu vou tentar resumir. Eu acho que dentro do que eu falei, primeiro assumir
as suas limitações e respeitar e aceitar as limitações do outro. Segundo, é se esforçar para ter tempo para vocês, para que desenvolvam um diálogo e tenham amizade. 70% do sucesso de um relacionamento vem da amizade. E aí alguém perguntou sobre, nossa, e se o meu marido fica muito no celular? Olha... Antes dessa, só para ler aqui, para já correr para baixo, a Paty Domingos Organizer disse assim, ó, isso, nossa, como você emagreceu. Eu acho que ela falou para mim isso. Com certeza que sim. Tô brincando, perdão. Segue aí, Barulho, segue aí. Alguém perguntou assim, se o marido ele fica muito no celular, como é que eu faço? Entenda o seguinte, o nosso cérebro, ele precisa produzir esses hormônios positivos, né? Que se a gente não encontra um prazer duradouro, a gente procura um outro tipo de prazer momentâneo. Então, por exemplo, compulsão alimentar, compulsão por compras, tecnologia, dependência alcoólica, dependência química, tudo isso é uma medida do cérebro para buscar prazer. E é lógico que essa medida ela gera muito mais prejuízo do que o prazer. O prazer é momentâneo, mas ela causa muito mais danos, né? Então, abordando... porque quando o marido ou a esposa fica muito no celular, é porque já existe ali um distanciamento que não aconteceu hoje. Já vem vindo ao longo do tempo. Às vezes o assunto acaba e os dois não se esforçam para ter bom relacionamento. A minha sugestão é que você convide ele, fala, amor, olha, e não implique com o celular, né? Não é brigando, opa, voltou? Não é brigar para ele tirar o celular, porque se ele tirar o celular, fala, tá bom, tirei, e não ter um estímulo positivo para ter relacionamento, ter um diálogo, vai ter o problema. Então, ao invés de olhar para o problema, começa a agir na solução, né? Convida, cria, fala assim, amor, eu estive pensando, o que você acha da gente ter um momento, um dia, só para nós, né? Sair para jantar e tal. Enquanto você vai falando aí, Ismael, deixa eu colocar para carregar, que deu 10% aqui. Deixa eu ver se vai alcançar. Tranquilo. Um outro ponto, pegando esse gancho aí também eu não lembro quem falou ali sobre o celular, enfim. O que eu pratico com a Xelinha? O fazer coisas juntos. Coisas diferentes. Voltou. Aí. Fazer coisas juntos, coisas diferentes. Por exemplo, nós temos algumas atividades assim que são divididas, tá? Ela faz um tipo de atividade, eu faço outro tipo de atividade. Às vezes, quando eu estou fazendo as minhas atividades, ela vem fazer junto comigo para me dar um estímulo. E ali a gente acaba desenvolvendo muitos assuntos. E o contrário também, quando ela está fazendo as dela, eu vou lá e ajudo ela também nas suas atividades e acaba desenvolvendo o assunto a partir daquela atividade, do fazer coisas juntos. Então isso para nós tem funcionado muito bem. Estou perguntando, pode contar. Estão falando aqui que está sem som. Não está saindo o som do Baroni. Eu estou te ouvindo.
De repente o pessoal acionar ali o botão do volume, talvez no celular, talvez porque a tua conexão caiu e voltou, né? Não sei. Eu estou ouvindo. O Luciano perguntou se eu estava ouvindo. Voltou, beleza. Não está saindo a voz do Baroni. Já está finalizando, nós temos mais 5 minutos aqui também. Voltou? Baroni sem áudio. Não voltou. Tem sim. Tem sim. Só chamar o Baroni aqui de volta agora. Só um minutinho. Volta, Baroni! Só um pouquinho. Enquanto o Baroni volta, gente, se você quiser seguir o canal, tanto o perfil do Baroni aí, quanto o nosso perfil, também só clica lá. Se você estiver curtindo o assunto da live, toca coraçãozinho aí, dedo no coraçãozinho aí, porque daí o Instagram ele acaba também trazendo, distribuindo para mais pessoas. Se tiver alguma ideia de assunto também que você gostaria de ver nas nossas lives, essa semana agora eu vou postar também os próximos assuntos. Na semana que vem a gente vai estar falando sobre posicionamento pessoal, tá, com a Fê Albuquerque. E temos mais alguns outros assuntos também que a gente já está com... Aqui, voltou, deixa eu chamar o Baroni aqui. Mais alguns assuntos que já estamos também agendados para as próximas sextas-feiras. Aí vai ficar salva a live, eu vou colocar a live lá no meu canal do Instagram, do YouTube. Voltei. O pessoal tá ouvindo o Baroni agora? Voltamos. Será que estão me ouvindo agora? Legal. Vamos ver. Vai ficar salva, Suênia. O Ismael aqui vai salvar também no perfil dele. Beleza. Baroni, eu preciso te fazer uma pergunta porque falta 3 minutos. Vamos lá. Se eu tivesse a oportunidade de te fazer uma única pergunta na vida, qual seria a melhor pergunta para mim fazer para alguém que é especialista na área de felicidade e relacionamento? Eu acho que a pergunta que eu mais ouço, não sei se é a melhor, mas a que eu mais ouço é o que é preciso para ser feliz, né? E eu falo, alinhar o seu ser trino. Trino vem de 3. Nós somos 3 partes. Assim como é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito. O espírito tem a ver com a nossa santidade, o nosso relacionamento com Deus. A alma tem a ver com as nossas emoções e sentimentos. E o corpo tem a ver com os nossos comportamentos. Então, alinhar essas 3 partes, que é nada mais, nada menos do que obedecer os 2 maiores mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, é a chave da felicidade. Show de bola. Baroni, eu quero te agradecer aqui do fundo do meu coração. Saudade de te ver pessoalmente. Uma hora dessas que estiver aí por São Paulo, eu vou dar um pulinho em Barretos. E, pô, eu até ia bolar uma narrativa meio estilo peão de Barretos, peão boiadeiro de Barretos no início da live, mas acabou me faltando um pouco de criatividade. Gente, quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente na live. Se tiverem alguma dúvida sobre algum assunto, pode mandar no direct, tanto para o Baroni, eu acho que pode, né, Baroni? Com certeza. Fiquem à vontade. Se tiver alguma dúvida, manda para nós também. Quero agradecer do fundo do coração a participação de vocês. E se foi relevante o conteúdo dessa live, sexta que vem tem de novo. Acredito que, gente, é top demais. Toda a galera que está vindo aqui nas sextas é só galera top. Então, muito obrigado. Obrigado, Baroni. 20 segundos para dar o teu tchau final aí, antes que nos derrubem. Gente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. E se precisar de alguma coisa, tiver dúvida, é só chamar lá no direct, tá? Um abraço e Deus abençoe a todos.
Falou, brigadão, um abraço para todo mundo aí. Valeu, tchau, tchau. Tchau.